Boa noite, igreja. Glória a Deus. Boa noite você que está aqui no presencial, boa noite você que está no online. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Zacarias. Fica aí depois de Didi, Dedé, Mussum, aí vem o livro de Zacarias. Mentira, só para... Enquanto você abre o livro, eu queria te perguntar, você se lembra da minha voz? Continua mesmo, mas os meus cabelos, algumas pessoas acham que eu pintei de caju 25, errei a tinta. Eu quero dizer que não. A Camila, ela tem um negócio lá que ela passa no cabelo que deixa louro. E aí ela passou no cabelo, a Karine passou no cabelo, eu peguei um pouco e eu gostei da tonalidade. E aí eu fui passando, então ficou essa porcaria, mas está crescendo, daqui a pouco ele vai voltar a ser da cor normal. Vamos nós. Zacarias 4, 6. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Podeis sentar. Glória. Olha que interessante. Quando o pastor Nilson falou, então você leva a palavra hoje? Eu estou fazendo devocional todo dia, estou escrevendo lá os livros da Bíblia. Eu falei assim, tranquilo. Estou vivendo um monte de coisa, vai ser tranquilo. Só que aí, hoje à tarde, a Karine descansou, e aí eu fiz uma reflexão com base em Zacarias. E aí mudei tudo. E tudo que eu mudei, já começou desde a oração. É sempre assim, né? A oração, o louvor, tudo você vai ver que está aqui. E aí existe um paralelo interessante de Zacarias, porque Zacarias está profetizando para Zorobabel, que é o governador, Josué o sacerdote, o sumo sacerdote, reconstrução de templo, vaso novo. Aleluia. Aqui no Antigo Testamento ele está profetizando para o templo físico, a estrutura do templo físico que vai ser reconstruído. E o ato de colocar coroa em Josué é uma profecia messiânica que remete para Jesus Cristo. Esse espírito daqui é o mesmo espírito quando Jesus vai, que diz que vai ficar com a gente no tempo espiritual. Aleluia. Que a gente falou que tem que ser reconstruído a todo tempo. E aí, a reflexão: por que não vivemos o pleno poder do Espírito Santo? A gente está passando por um processo de reconstrução. A gente, que eu digo, eu, Karine, o pessoal da igreja, mas todos nós. É um processo de reconstrução constante, porque nós somos templo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo demoesta e incomoda, porque a gente tende a voltar para a carne. A gente tende a voltar para as nossas vontades. Quando a Karine falou do ISPA, do Instituto Servir por Amor, ele nasceu na CBRI, o braço social da igreja, e a gente teve algumas experiências. O grupo do Instituto Servir por Amor, alguns vêm aqui, o Marcelo, o Vander. Mas, ao longo do caminho, eu fui aprendendo essa restauração. A primeira vez que falaram que a gente ia ter que sair de lá e para ver algum lugar, eu fiquei irado. Eu me lembro que eu subi, estava na frente de 3 senhoras que hoje servem lá. Uma foi fundadora da igreja. Eu falei, não vou me estourar na frente dela. Então, vocês vão ter que sair, tem 3 meses, tá tranquilo. Mas eu subi e eu fui andando pelo shopping falando com Deus e dizendo o seguinte: desculpa, mas é muita loucura na minha cabeça. Você me faz largar a advocacia, me faz ficar enfiado aqui. Quando chega a hora do negócio acontecer, a gente vai ser despejado. E é assim que funciona. Tu não faz nada, fulmina ele com raio, acaba com ele. Não pode. Isso lá atrás, quase 1 ano e meio atrás. E aí, quando eu desci, foi a primeira vez que ele falou. Eu entrei, um funcionário, o Erivelto, parceiro, ele estava arrumando as coisas e ele virou e falou assim: Bez, tem um saco de coisa aqui que sobrou, vê se serve para vocês alguma coisa. E a minha resposta foi: né, para o social é sempre o que sobra, né, amigo? Quero nada não. Aí, Bez, vê aí. Quando eu abri o saco, tinha uma plaquinha de azulejo pintado,
com uma mão escrita assim: calma, Deus está caprichando. Eu olhei e aí o Cleuson falou: calma, Deus está caprichando. Aí eu falei assim: caramba, melhorei um pouco, mas ainda sou um templo em reconstrução. No segundo momento, fizeram a inauguração do espaço novo. Minto. Pastor Nilson foi fazer um treinamento lá com a gente. Esqueceram o social na hora que apresentaram toda a liderança. O pastor Nilson queria ir embora. Eu falei: não, fica tranquilo. Não, Bez, não pode. Eu vim aqui por tua causa. Fica tranquilo. Apresentaram todos os núcleos, não apresentaram o social. E Deus, de novo, uma parceira de uma igreja que coordena o social da igreja, teve um momento que tinha que falar com os líderes. E ela veio. Estava eu, o pastor Nilson, o pastor André e o Wander, que está assistindo a gente. Mandou mensagem aqui. E aí a pessoa chegou e falou assim: Bez, eu queria falar contigo, com o social. Aí eu virei e falei: pô, mas pastor, quer falar com o social, é com o senhor? Aí ele virou para o líder ministerial lá e falou: quer falar com o social. E aí o cara teve que ir na frente de todo mundo, com a glória do Senhor, falar: gente, desculpa, eu esqueci o Bez. Só sentou ela. Veio outro rapaz também. Vieram 2 pessoas, outros 10 pessoas na roda, 15 pessoas na roda. Aí Deus mandou outro sinal, falou: filho, sou eu que te honro, sou eu que honro a tua equipe, sou eu que honro o que Tiago diz: órfãos, viúvas e necessitados. É para isso que a igreja construiu e foi criada. Esse é o objetivo. Mas eu também não estava. Vocês conhecem a história do Legendário? Eu fui para o Legendário, lá em cima da montanha. No final, a minha experiência foi: ele, para mim, o Legendário 01, Jesus Cristo, eu prostrado, chorando muito, e ele falando: eu te amo tanto, que até com as tuas burrices, até com a força do teu braço, eu continuei te abençoando. Deu para tu entender que não é você, sou eu? E eu deu. E no dia que eu recebi a notícia que a gente ia ter que sair em 30 dias, que depois virou 15, que depois virou uma semana, quem deu foi um amigão meu. Ele está no instituto, é o Ricardo Quintel, é o engenheiro que supervisiona a obra da igreja. E eu acho que pediram para ele dar a notícia porque sabiam que eu gosto muito dele e estavam preocupados com o velho Bez. Até porque me deram um lugar lá em cima na liderança, e eu nunca fiquei lá na liderança, eu ficava lá embaixo, no buraco, no poço que a gente ficava no subsolo. Por quê? Porque eu gostava do movimento de pegar roupa, de dobrar roupa, de pegar cesta básica, sempre gostei e amo isso. Então eu ficava um pouco afastado. E ele chegou e falou: Bez, te dá uma notícia, cara. 30 dias aí para tu sair. E eu virei e falei assim: tá tranquilo. Cleuson, vamos, Marcelo, vamos lá que a gente vai ver um lugar para a gente ficar. E aí o Ricardo me olhou e falou assim: não vai falar nada? Aí eu falei assim: vou. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Com todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente saiu. E aí a gente entrou no carro. Quando entrou no carro, a gente foi aonde? Falei: vamos num shopping que tem ali que está falido, vamos ver lá, a loja deve estar barata, a gente aluga lá uma sala. Ou então a gente foi para dentro da comunidade, já tem uma casa lá, vamos ver. E a gente entrou no carro. Quando entrou no carro, veio na minha cabeça o pensamento de homem: liga para fulano, que é uma pessoa importante. E na mesma hora veio o pensamento de homem: não, porque você vai tirar dízimo da igreja e vão dizer que você está dividindo força. Não liga para ele. Meu raciocínio de homem. Mas quando fez o retorno em frente de um colégio grande, que eu não tenho não tenho tanta intimidade com a filha do dono, mas ela é voluntária na igreja, trabalha com missões, tirava as nossas fotos do social. Wander dirigindo, Cleuson, Marcelo. E veio: liga e pede sala. E eu virei e falei assim: não, eu comigo, né? Com ele. Não, porque eu não tenho intimidade. Liga e pede sala. Não, vou ligar. Não vou nem mandar mensagem.
faz porque eu estou mandando. Aí eu virei para o Wander, para o Marcelo, e falei assim, gente, eu vou fazer um negócio aqui que é coisa de maluco, mas vai orando aí. Mandei uma mensagem, Cris, Beze, desculpa, não tenho intimidade contigo, mas estava aqui fazendo um retorno em frente ao colégio, queria falar contigo, se teu pai não poderia alugar e emprestar 2, 3 salas, que a gente vai ter que devolver o espaço, e assim, desculpa, estou sem graça, não tenho intimidade. 5 minutos veio a resposta, pô, Besse, que é isso? Pode pedir. Aí a gente ficava todo feliz. Claro que pode. Sim, a gente podendo ajudar, a gente sempre vai ajudar. Pô, que beleza. Essa família foi a única família fora da igreja que na época das doações para o Rio Grande do Sul, foi toda a família lá. Afinal, uma igreja com 4 mil membros, é normal que você tenha 10 pessoas participando dessa doação, levando 25 toneladas. E foi lá que eu conheci os legendários. Essa família foi uma que foi. Então lá eu conheci o professor Milton, eu conheci a dona Lúcia, eles felizes, entregando. Então já tinha um carinho. E aí, resposta, quando ela falou, não, a gente podendo ajudar, a gente vai ajudar, a gente já ficou rindo dela, mas dessa vez a gente não vai poder ajudar não. Aqui a gente está com tudo ocupado, meu pai não conhece ninguém no shopping. Aí o pensamento do homem, pô, mas meu pai tem um espaço na Estrada dos Bandeirantes, num shopping. Te interessa? Pô, manda o endereço. Mandou o endereço. Para resumir, minha gente, quando mandou o endereço, eu vi que a localização era boa, fui até lá. A gente viu aluga, eu achei que eram 3 lojas. Liguei para a dona Lúcia. Dona Lúcia, ô meu filho, como é que você está? Tudo bem? Foi tudo bem e tal. Dona Lúcia, quando que eu posso pegar a chave para ver, falar com o corretor? Ela, meu filho, eu vou aí hoje 3 horas e levo a chave para você. Eu falei, então eu vou voltar na igreja e a gente se encontra aqui. Quando eu cheguei, encontrei com eles, eu estava aqui na frente das lojas, eles fizeram assim, a mais ou menos 200 metros de distância. Eu disse, vem cá, vamos entrar por aqui. A gente entrou. Quando a gente entrou, subiu, abriu uma sala. Quando abriu a sala, a gente estava num espaço de 1.300 metros quadrados, com 33 salas, um elevador privativo, todo de mármore, granito. E eu olhei para o professor Milton e falei, professor, desculpe incomodar o senhor. Eu não tenho condição de vir para cá. Eu ia para uma casa, e o termo é esse, dentro da favela. Eu falo comunidade para a pessoa voluntário ir, mas é dentro da favela. E aí ele virou e falou assim, mas eu falei em dinheiro contigo? Não só não falou em dinheiro, o condomínio desse espaço é 25 mil reais, só o condomínio. Como a gente foi ver o espaço, e ele virou e falou, usa a sala que vocês quiserem, a gente depois vê como é que a gente vai fazer, mas eu queria te fazer uma outra proposta. Fica como administrador do espaço. Faz co-work, aluga, tem um auditório para 60 pessoas, o elevador chega privativo nesse auditório, vestiário, e ele virou e falou, alugo, é 80% meu e 20% para vocês. Aí eu falei, para o ISPO, entra direto na conta do ISPO, para vocês ganharem autossuficiência. Literalmente, do poço para o palácio. Quando eu cheguei na igreja, eu fiz uma oração com toda a liderança da igreja, pedindo que eles orassem, dizendo que esse espaço é uma conquista nossa, dizendo que a gente continua sendo o braço social, apesar de ter um CNPJ diferente, e pedindo que me dessem, nessa oração, que eles pedissem sabedoria e discernimento para eu não me contaminar, não me deixar levar nem o ego. E o que a gente vai falar hoje é isso. Essa mudança necessária no tempo, na presença constante do Espírito Santo. E aí, a gente vai refletir como é que esse poder do todas as coisas cooperam para o bem. E teve uma vez que eu falei, um câncer não é nada, é só uma circunstância. Porque quem tem a visão da vida eterna
glorificada num novo corpo, um câncer não é nada para ser motivo de restauração de uma família. A perda de um filho é uma dor física, nesse plano. Mas ela é uma dor que não é nada comparado com a eternidade. Não estou sendo insensível dizendo que não é. Mas eu estou dizendo que a nossa jornada nessa caminhada nos passos de Cristo é para a gente entender que a presença do Espírito Santo e o poder dele de restaurar templo existe em nós. Eu vou usar um termo que é ao nosso serviço, porque foi Jesus que falou: é preciso que eu vá para que ele venha para ser um ajudador, para ser o teu intercessor, e ele habita em nós. E aí a gente olha e a gente vai refletir que existem algumas armadilhas. A primeira, não entender o poder do Espírito Santo. Lá atrás, quando aconteceu a primeira ordem, eu tinha que ter virado e falar: é bênção. Porque se Deus está permitindo ser dessa forma, é bênção. Uma mala de um carro que faz a gente discutir e brigar, na hora a gente discute, fato real, na hora a gente discute e briga. Mas logo depois, ou um tempo depois, a gente tem que entender que essa circunstância foi o que foi necessário e que Deus permitiu para que a gente restaurasse e voltasse mais fortificado. Ser dispensado de um emprego é péssimo, é horrível, mas pode ser a mão de Deus e a circunstância te trazendo um livramento para você empreender e mudar a realidade. Então, não entender o poder do Espírito Santo é a primeira coisa que a gente vai falar. Nos contentar com o tá bom é a segunda coisa que a gente vai falar, a segunda armadilha. E a terceira, limitar os planos de Deus usando a força do nosso próprio braço. Se fosse o velho Beze, eu teria incomodado mais o Pedrão, nosso pastor sênior, teria incomodado mais o Juninho, teria brigado e jogado na cara deles 14 anos de igreja e o respeito que tem que ter pelo trabalho da equipe. Eu teria ganho uma sala. Teria. E essa sala, que veio para me abençoar da mão de alguém, seria maldição para os planos de Deus. Porque Deus diria: filho, estou contigo. Eu estou tentando fazer do meu jeito, mas tu está insistindo em fazer do teu? Faz do teu. Vai aprender. E aí a gente falou de Jeremias 18, tem aqui. Eu vou pegar e vou te amassar mais um pouquinho. Até tu ficar flexível. E quando tu endurecer, eu vou pegar o barro, quando endurece, a gente joga o que nele? Água. Eu vou jogar água viva, que mata a tua sede, que é a minha palavra. E a minha palavra vai te moldar e você vai deixar. E ó, de novo, esse erro não cai mais. Eu já fui vaso. Eu já fui barro em formato de vaso. E o meu erro lá atrás foi achar que eu era vaso. E quando eu achei que eu era vaso, eu não era vaso, eu era barro em formato de vaso. E eu fui destruído. E Deus, ao longo de 14 anos, estava moldando e fazendo. Hoje eu tenho uma aparência de vaso. Legal. Hoje eu já tenho mais resiliência. Legal. Hoje eu posso dizer que eu tenho até umas moedinhas de ouro que estão sendo jogadas aqui dentro, mas Deus está monitorando. A fornalha está acontecendo. Para a glória lá no céu chegar e eu ser um vaso de honra. É o nosso processo, mas essas armadilhas estão aqui. Ele vai fazer infinitamente mais. Por que a gente não acredita nisso? Porque demoramos tanto para entender o primeiro tópico, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Primeira coisa, nós não nos julgamos merecedores. O diabo chega e acusa. Beze, vamos combinar? Tu pichou os muros no Grajaú. Beze, tu trancou as freiras dentro do colégio. Beze, tu casou 2 vezes. Beze, tu adulterou. Beze. E o diabo só vem me acusando. E se eu não sei o poder do Espírito Santo em mim, e se eu não sei a nova criatura que eu sou, eu não viro para ele e falo: desculpa, criatura, ex-querubim ungido, deixa eu te falar uma coisa.
Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro e amigo de Cristo. Eu sou mordomo. No mundo que tu diz que tu é dono, que foi criado por Deus, sou eu que administro. Sai em nome de Jesus Cristo, meu irmão, que disse que eu faria coisas maiores do que ele, e pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, vai para as profundezas do inferno, que é o teu lugar, porque a tua condenação é eterna. Você não tem salvação. E eu sou pecador, sim, porque eu estou em transformação, mas eu sou salvo. Quando eu sei disso, quando eu olho para cá, não me julgo merecedor, sou merecedor, sim. Não toca no ungido do Senhor. E quem é o ungido do Senhor? Todos nós, porque nós somos separados, nós somos santos para fazer a obra do Senhor e frutificar. Então, quando eu falo, não mexe com o ungido do Senhor, eu não estou me enaltecendo. Eu estou enaltecendo os separados por Cristo, todos nós. Então, primeira coisa para ficar pleno do Espírito Santo é: nós somos merecedores dessas bênçãos. Porém, a gente já falou, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. O que se semeia, se colhe. Nova criatura, nova regra. Mas o que tu plantou, vai colher pela lei do homem. Então estou devendo, me converti. Agora eu sou de tal denominação, não vou ser preso. Não, vai ser preso. No máximo tu vai ter lá dentro uma regalia por ser evangélico e vai ficar junto com o grupo dos evangélicos. Ponto. É isso, mas tu vai pagar pela lei do homem. Agora tu é nova criatura. Já que tu é nova criatura, tu vai para lá e evangeliza lá, pô. Aleluia. Ah, mas eu estou zombando de Deus, eu estou brincando com Deus. Desculpa, se você está fazendo isso, o Espírito Santo não habita em você. Porque ele vai te incomodar para não fazer. Então, todos nós somos merecedores. Texto, Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui já está claro que ter o Espírito Santo é um privilégio. Ter o Espírito Santo é um poder. Porque nós somos santos, nós somos diferenciados. Aleluia. Mas é uma responsabilidade. Também é, você quer a bênção de ter voltado para o paraíso como filho e ter ganho a vida eterna, mas tu tem que querer também a cruz de Cristo. Na certeza de que as circunstâncias ruins, o dia mau vai chegar. E quando chegar, quem tem o Espírito Santo, passa pelo dia mau. Nós não nos julgamos capazes. É o segundo item limitador do poder pleno do Espírito Santo. Você vai perguntar para mim assim, Bézia, você se julga capaz de conseguir melhorar um social que entrega 17 cestas básicas? Eu te respondo, na força do meu braço eu consigo. Te digo mais, na época, com o que eu ganhava como advogado, eu conseguia botar 1.700 cestas para dentro sem precisar de ninguém, nem de Deus. Eu pensava assim. E as coisas foram mudando. Resgates de vida, coisas que tinha que ter Deus. Teve uma vez, eu postei essa semana, eu e o Carlos, que é venezuelano, a gente estava no posto 12, onde a gente entregava comida e abraçando lá a pessoa e tal, e alguém chegou, não dá para entender nada que ele fala. Aí eu fui até ele. Olá, que tal? Olá, que tal? Nós vamos começar a mandar na igreja, aí comecei a falar com ele. Falando. Aí daqui a pouco um cara veio, que sabe espanhol, virou e falou assim, pastor, tu sabe que ele não está entendendo nada que tu está falando. Aí eu falei assim, você entende, compreende o que fala? Eu disse, sim, perfeitamente. Eu falei, a gente está falando em línguas aqui, tu está ligado. Estou falando, o cara até... Esse cara, eu fiz um vídeo essa semana, ele veio da Venezuela, ele manda o salário dele para a mãe, Dona Cira, que volta e meia eu faço vídeo para ela também falando do meu espanhol que ninguém entende, mas ela entende. E ele falando, foi graças ao pastor, eu falo, não, cara, foi Deus, ele, que eu tenho fogão, tenho geladeira, tenho trabalho, e a gente está vendo se leva ele para ser o nosso zelador lá no grupo também. Esses resgates é Deus.
E se você falar para mim assim, Osbete, você se julga capaz de administrar 1.300 metros quadrados, 30 salas, um grupo, eu vou te dizer, não. E olha que eu já coordenei mais de 600 pessoas, já coordenei vários professores, já tomei conta de curso. Não. Por quê? Porque hoje eu tenho a consciência que os planos de Deus para o que vai acontecer são infinitamente maiores que a capacidade de qualquer um que está lá. Qualquer um que entrar não tem capacidade, porque não vai ser na capacidade humana. E quando eu olho para a igreja aqui, eu te digo, não vai ser na capacidade da gente, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. O que eu falo para o pessoal do ISPA que vai ver essa palavra, a gente tem que fazer o nosso melhor. A força da corrente ou a força do corpo de Cristo se mede pelo elo mais fraco. Tu ainda está viciado em pornografia? Isso é o nosso elo fraco. Você ainda tem tentação? É o nosso elo fraco. Você não fala com o teu filho, não fala com a tua filha, é o elo fraco. Você tem um irmão que você odeia, é o elo fraco. Você tem um filho que ainda não declarou Jesus como tu é o elo fraco. Mas como é que a gente faz? A gente se calça no poder do Espírito Santo. A gente, como elo forte, fortifica o irmão, porque a gente anda junto, em grupo, família não abandona a família, e a gente é a família de Cristo. E mais, a gente pede socorro. Tem gente que está rindo, está feliz e chega em casa não está conseguindo dormir. Tem gente que está rindo, está feliz, está botando uma roupa legal, faz cabelo, não sei o que, bota joia, bota não sei o que, e olha na janela de manhã e fala, será que se eu pular daqui eu chego morta lá embaixo? Esse é o mundo que a gente vive, porque a pessoa não tem como pedir socorro. Então se você perguntar para mim, eu me julgo capaz? Hoje de nada. Eu me julgo capaz de sentar com o pessoal, inspirar o pessoal e falar, vamos junto, e como é que vai ser? Menor ideia. Mas vai ser, desde que a gente faça o próximo ponto. Daqui a pouco a gente vai ver. Então a gente tem que entender que quem capacita é Deus. Gideão, que eu botei aqui, ele fala, Gideão, quando foi chamado por Deus, disse, está lá em Juízes 6,15, como livrarei Israel? Eis que a minha família, Manassés, é a mais pobre. E eu sou, a família de Manassés, é a mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus escolheu um cara que estava escondido malhando o trigo dos medianitas, porque eles roubavam, saqueavam as coisas, então ele foi malhar o trigo num H de vinho. Estava escondido. Quando falou que era ele pediu prova para ver se era ele. Deus provou, ele pediu prova de novo. Foi edificar um altar de noite, escondido. Conseguiu 32 mil homens. E a cada passagem Deus fala, elimina tanto, elimina tanto. Agora tu vai mandar beber água, só vai ficar com quem está bebendo água assim. Que está de pega e bebe. Pega e bebe. Por quê? Porque vai ter noção de guerra. Quem afunda a cabeça lá não é guerreiro. O cara tem que estar ligado no que está acontecendo e volta. Mas só vão 300 contigo. Aí ele vem e fala, tu tá maluco? Não, Bíblia os beijos, né? Tu tá louco? Como é que tu vai fazer isso? A gente não vai conseguir. E a resposta que vem, a gente vai. Porque eu vou fazer o impossível acontecer. Eu vou te tirar de um buraco, você que não tem para onde ir, você que esqueceram de botar no projeto, eu vou dar um espaço gigante para mostrar que sou eu, Deus, para minha honra e para minha glória que faço acontecer. E mais, vou colocar ainda a possibilidade de você virar administrador, quebrantando o coração de um homem que diz que ele gosta de ajudar, ele acredita em Deus, mas ele não é evangélico. Ele tem uma gratidão porque a igreja acolheu a filha dele, mas ele ainda está flertando, a esposa dele já se batizou, mas ele ainda flerta. Então o nosso testemunho tem que ser ótimo para esse homem. E o testemunho é, Bézia, não precisa pagar nada, não. Se eu ia pagar lá uma verba de 5 mil reais comprometida com aluguel, com despesa e tal, pelo menos essa verba eu vou empenhar aqui. Até ter o dinheiro para pagar tudo. E aí você vai tendo a postura que tem que ter, mas a capacidade, as estratégias, quem vai dar como deu para Gideão é dele. E o vacilão do Gideão, no final da história, me faz um adorno suntuoso para ser idolatrado. Aí tu ferro. Aí tu acaba. Aí Deus vai dizer assim, não.
mole. A gente vive dando mole. Nesse tópico ainda, o último, nós não compreendemos o nosso propósito. Tem gente que fica igual barata tonta, com todo respeito. Sempre pode ter algum respeito nessa declaração. Mas assim, o cara fica perdido. A Karine diz para mim que eu abro várias caixas ao mesmo tempo quando eu quero fazer vários projetos. E é verdade. E as buas eu não acabo. Até porque eu vejo que eu abri a caixa errada, isso aqui era uma besteira. Vou vender, não sei se vai dar certo. Aí eu corro. Então hoje eu tenho procurado focar pelo menos nos 5 só, não fico em 10, 15. Mas, acredite ou não, eu fui fundador do Instituto Paulo Coelho na época que eu era místico. E lá o Paulo Coelho tem um livro que fala uma história que é muito legal, que é o Alquimista. A história é bacana. E a gente tem que usar as histórias bacanas. Não, o Paulo, tá falando Paulo Coelho é do demônio. Não é não. Assim, ele não pensa igual a gente, mas eu pensava igual a ele na época. E o Paulo Coelho escreveu lá o Alquimista. O Alquimista é uma história, para resumir, que uma pessoa está aqui, ela tem um sonho, que ela tem que buscar um tesouro perdido não sei aonde. E ela faz um caminho. E ela vai sofrendo ao longo do caminho, muito. Quando ela chega no final, ela é saqueada por beduínos, ladrões lá no deserto, e o pessoal do mosteiro acha, isso é um spoiler assim, gigantesco, acha o cara foi deixado à morte. Mas ele foi deixado à morte por quê? Porque as pessoas que pegaram, como é que tu veio parar aqui? Se eu não me engano, ele saiu da Espanha e foi até lá. Ele vive e fala assim, eu tive um sonho que aqui eu ia encontrar muito dinheiro, tesouro, ouro atrás de um lugar. Roubam tudo que ele conquistou, os monges restauram a vida dele lá, ele acorda, quando ele acorda, e o cara fala, você é um tolo em acreditar nesse sonho. Agora você não merece nem morrer das minhas mãos, vou te deixar aqui para tu morrer. E aí, quando ele acorda lá com os monges, ele conta as histórias para o monge. E ele lembra que o cara falou uma última coisa para ele que foi, eu também tive um sonho. Eu sonhei que lá na Espanha, num celeiro, atrás de uma planta tal, tinha um pote de ouro e tal, e nunca foi até lá buscar. E ele se lembrou que foi da onde ele saiu. Quando ele volta, o pai dele tinha deixado lá muita riqueza, muito negócio, e ele restaura a vida dele e tal. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está olhando a grama do vizinho, às vezes você está pedindo para Deus uma resposta, mas por falta de intimidade com o Espírito Santo, o tesouro está aqui dentro de você. Já é uma bênção que está acontecendo. O que está acontecendo na sua vida já é uma bênção que é com a permissão de Deus. E às vezes você está buscando a forma de servir a mamão, ganhar dinheiro. E o dinheiro não é tão importante assim quando usado com esse propósito de só ter dinheiro. Às vezes você está procurando uma outra situação. Eu vou ser ministro. E está aqui, é agora. Pensa que, às vezes, o teu momento e o teu propósito é onde você está. Eu queria muito servir, queria muito ajudar os outros, eu sou médico, por que eu me meti nessa profissão? Meu Deus do céu, pode alguém ajudar mais alguém do que um médico? Do que um advogado? Se você não está frustrado onde você está, se você não sente o ímpeto de servir e largar o que você está fazendo para servir, às vezes ganhando menos, às vezes não ganhando nada, é porque esse não é o teu propósito. Você pode frutificar onde você está. Aleluia. Um médico pode tirar um dia da semana. Uma manicure pode tirar um dia da semana. Uma pessoa que sabe ler pode tirar um dia da semana. A manicure para fazer a unha da menina lá do lado do artista do idoso, para ler a Bíblia para cego, que não sabe ainda a linguagem de Braille. Nosso objetivo é frutificar. Então eu queria te dizer, o teu propósito não é ser o melhor bailarino, não é ser o melhor advogado, não é ser o melhor engenheiro, não é ser o melhor pastor, não é ser o melhor nada. O teu propósito e o meu é ser a melhor frutificação para o reino de Deus. Uma alma ganha por você, já valeu a tua vida. Glória a Deus. Quando perguntaram para Billy Graham, um dos maiores evangelistas que a gente teve, como é que o senhor se sente sendo o maior evangelista dos últimos tempos?
A resposta que ele deu foi: eu não sou o maior evangelista dos últimos tempos. O maior evangelista de todos os tempos é quem me ganhou para Cristo. A gente nunca sabe o impacto que a gente vai, não sei o impacto que vai ter na vida do Carlos, do venezuelano. Ele trazer a mãe e a filha que estão lá num regime que ele diz que é ruim. E ele está querendo trazer. De repente é a filha dele que vai transformar e vai ser uma grande missionária. Amém. Então, se você quer saber o teu propósito, é começar a ser embaixador do reino de Deus. Aleluia. E ele vai te capacitar. Glória. Seja vendendo a melhor pizza do mundo, seja dando a melhor quentinha do mundo, seja entregando o melhor medicamento, na hora que entrega o medicamento edifica mulheres, seja sendo o melhor pastor do mundo. Faz o teu melhor, a gente vai falar disso, mas o teu propósito é um só, de todos nós: frutificar para o reino, porque a palavra diz em Mateus: servo bom e fiel, pegou o talento que eu te dei, lá era dinheiro, mas a gente pode trazer para dons e talentos, e multiplicou. Vai. Servo bom e fiel, multiplicou. Vai. O que tu fez com o talento que eu te dei? Aí vem: eu tive medo, enterrei, mas está aqui ele, servo mau. Tira dele o que ele não usou, dá para quem mais produziu. Pega ele e joga onde tem escuridão e ranger dos dentes. É a palavra: onde tem escuridão e ranger dos dentes não é um local legal. E ele fala: tive medo. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo não tem medo de Deus. E eu vou falar de novo: ó, o relacionamento com Deus, ele é composto, para mim, e isso tem funcionado, 60% de admiração. Se tiver que pegar e fracionar, 60% é admiração. Quando tu olha para o líder Jesus Cristo, por líder Deus, para Deus: eu te admiro porque você foi um exemplo, porque você esteve junto, porque você serviu, porque você mostrou como é. Eu te admiro. Dos 40% que sobram, 30% é poder, é o cara da decisão. Na hora que ninguém sabe como é que vai dar comida para todo mundo, deixa comigo. É o líder, o ministro da casa, o embaixador de Cristo. Ele tem que ter essa admiração, ele tem que ter o poder. Na hora que ninguém tem coragem, ele fala: está comigo, sou eu que vou resolver. E 10% de temor. Só que não é temor arbitrário. Eu não temo a Deus porque Ele é Deus e pode me fulminar. Claro que pode. Eu temo a Deus porque eu não quero magoar o Deus que deu o Filho por mim. Isaías 53, moído no madeiro pelas minhas iniquidades. Eu não posso, quando eu peco, mas eu tenho que sentir um constrangimento tão grande, que eu tenho: meu Deus, tira de mim, me ajuda. Então, quando a gente olha para cá, nesse propósito, Atos 1:8, mas receberei poder, dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo que ele está dando poder para a gente ser testemunha dele. Se a gente pega a oração de Jesus Cristo sacerdotal: vocês não conheceram meu Pai, mas conheceram o meu amor por vocês. E esse amor que eu tenho por vocês, vocês vão mostrar para os outros. Quando mostrarem para os outros, eles me conhecerão. E ao me conhecer, conhecerão o Pai. Nosso propósito: mostrar o amor de Cristo, ser testemunha desse poder do Espírito Santo que habita em nós. Por que nos enganamos ou nos deixamos levar pelo tá bom? Te pergunto, e essa é a parte da demonstração que serve para mim também: se tudo para Deus tem que ser com excelência, e a palavra diz isso, se a gente tem o Espírito Santo que habita em nós, te pergunto, 15 minutos de devocional tá bom? Teu dia começar com 15 minutos de devocional? Texto base, Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. 15 minutos de devocional é tudo que tu tem? É todo o coração? Eu até entendo que a gente possa ter uma rotina
e que essa rotina tenha um momento específico de devocional, geralmente tem de manhã cedo e tal. Eu até entendo que em 5 minutos você consegue ler e tal, mas a reflexão desse devocional, ela nos acompanha ao longo de todo o dia. Quando a gente vai pegar o alimento, você não precisa chegar no restaurante como fariseu, ó Senhor, te agradeço pela comida. Senhor, te agradeço pelo alimento, fala com Ele, e o alimento está aqui, dá graça. Isso é uma vida em devocional. Na hora de pegar um copo d'água, Senhor, te agradeço. A vida em devocional não é um momento. Decorar 2 ou 3 versículos por dia, tá bom? Tem gente que faz curso te ensinando a memorizar versículos, 2 ou 3 por dia. É isso que vai mudar a tua vida? Saber versículos de cor? E te falo, se você pegar muita pregação boa que tem por aí, e a pessoa estiver falando e você estiver ali consultando, você vai ver que ele bicou vários versículos. Porque não sabe, porque não decorou, mas também não é isso que interessa, é a mensagem, como o Espírito Santo te incomoda. Se o que ele falou te adequou e foi bom, aproveita. Então não se trata de memorizar versículos, se trata de texto base, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra viva, o verbo encarnado, essa palavra que te edifica, essa palavra que testifica o Espírito Santo, essa palavra que nos fortalece, que dá a carcaça para a gente aguentar as circunstâncias adversas da vida. Por último, eu escuto muita gente falando que vai pagar o dízimo, que vai assistir o culto, que vai cantar hino. Queria te dizer, está tudo errado. Se te falaram, ou se você acredita, que pagar dízimo, assistir culto e cantar hinos te dá a salvação, até a terminologia está errada. Você presta culto. Presta culto. Em adoração e louvor a Deus. Cadeira pode estar quebrada, ruim. O cara pode estar falando o tempo todo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a mensagem não vem mensagem, só o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor... Mas quando você está ali, você sente que aquele momento é um momento especial. E quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquilo toca teu coração de uma forma que você entende que realmente é. Você está ali numa reverência a Deus, pouco importando o tempo físico, porque você é templo do Espírito Santo. E você agora está no corpo, prestando culto. Você não canta muito bem, então você não tem que se aventurar a ser. Não é o teu ministério, mas não quer dizer que na hora que você está ali naquele momento, você não pode se entregar e se esparramar e se deleitar, louvando e adorando o Senhor em espírito e verdade. É essa que é a diferença. Você devolve o dízimo, porque tu sabe que nada é teu, é tudo dele. E as desculpas que Satanás vem, as desculpas não, as armadilhas que Satanás vai usar é: será que o pastor Nilson comprou essa gravata nova com o dinheiro do teu dízimo? Pô, o Bézia está usando um relógio ali grande, um G-Shock, é um dinheiro, hein? Será que é? Eu queria te tranquilizar, foi meu irmão que me deu, estava na casa dele abandonado e eu pedi. Mas assim, será que essa é a preocupação? Hoje em dia eu costumo dizer o seguinte: quando as pessoas chegam, porque vão chegar sempre, se eu não me engano, Provérbios 6,16 fala das 6 coisas que Deus odeia e da 7ª que ele abomina. A 7ª que ele abomina é criar contenda entre irmãos. É o que mais acontece na minha vida. Ontem foi uma senhora lá para falar que a gente entrega comida, que eu não estou, só não está indo no posto 12 às quintas-feiras, né, pastor? Eu falei, não estou, mas tem representantes lá. São péssimos. A comida está chegando estragada. Eu falei assim, estragada? Aí chamei o meu Pedro, que é o Vânia. Vânia, dona Francisca está falando que a comida está chegando estragada. Dona Francisca, a comida que está chegando lá, ela chega em quentinha de papelão? Ela, eu falei, porque eu não entrego quentinha de papelão. E quando o pessoal termina de entregar, manda para minha filmagem, eu não vejo lixo nenhum, ninguém reclama. A senhora pega, eu pego 5, está estragada?
Para resumir, no final da história, eu segurei a mão de Dona Francisca e falei assim: Dona Francisca, a senhora é da Igreja Universal, eu sei que a senhora é fiel, que a senhora acredita no poder de Deus. Eu sei a comida que eu entrego, eu confio na minha equipe. Eu queria dizer para a senhora o seguinte: a gente vai segurar a mão aqui agora em nome de Deus. Eu vou dizer para a senhora, se eu entreguei alguma comida estragada, se alguém devolveu comida, se alguém reclamou da comida nos últimos 3 meses que a gente mudou a estrutura, quando eu largar a sua mão e der o passo para trás, eu quero ser fulminado num raio. Porque eu acredito que ele é misericórdia, mas ele é fogo consumidor. Mas eu queria que a senhora também fizesse. Quando eu falei isso, ela largou minha mão, eu segurei. Aí eu segurei e falei assim: vamos, Dona Francisca, pelo Universal, vamos. Fala que a comida está estragada, fala que a senhora viu que é minha equipe que está entregando. Vamos, Dona Francisca, um passo para trás. Ela foi largando, eu fui segurando o dedinho dela. Aí, Dona Francisca, Provérbios 6,16, o que a senhora está falando é criar contenda entre irmãos. Hoje o Wander vinha, ele não foi que ele estava no posto 12 para perguntar para todo, mesmo ela tendo falado, ele foi lá para dizer: gente, se começar a fofoca desse tipo, não tem por que ter o projeto aqui, o projeto é para ser bênção. E eu falei para ele: só não fala que foi a Dona Francisca que falou, senão eu vou matar ela. Eu já estou recebendo comida, alguém diz que reclama mentirosamente, fazendo mentira, e a gente acaba com o projeto, o pessoal vai matar a Dona Francisca. Então, assim, quando a gente pega aqui pagar dízimo, assistir culto e cantar hinos, está bom? Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Por fim, porque limitamos os planos de Deus e usamos a força do nosso braço. Quando vamos aprender que somos barro nas mãos do oleiro, que está escrito aqui, e a gente falou disso, não é a gente que resolve, não é a gente que diz, a gente se coloca à disposição. Quando vem, eu botei Jeremias 18:6, não posso eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro. Por último, nossos planos nem sempre são os melhores. Quando a gente pega também Isaías 55:8-9, esse versículo é conhecidíssimo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por último, todas as coisas cooperam para o bem. Então por que a gente continua limitando o poder de Deus na nossa vida? Por que quando a pessoa fala que vai me dar o espaço, eu vou para uma reunião para pegar a chave e para ver como é que está a telefonia com ele, com o professor Milton, o Wander está do meu lado, eu mando uma mensagem: professor, chegamos. E ele responde: Beze, sobe que eu preciso falar contigo. Por que nessa hora, eu que prego a palavra, eu que quero colocar para você o que Deus fala com a gente, eu que digo que Ele está fazendo milagres e bênçãos na nossa vida, vem o primeiro pensamento que é: o professor Milton desistiu, viu que tem um bando de maluco com ele e não vai dar mais o imóvel para a gente. Aí eu subo. Quando eu subo, ele senta aí. Então eu falei: pois não, professor. Aí, tem psiquiatra lá? Eu estou há 3 anos tentando arrumar um psiquiatra. Eu tenho psicólogo, 4 psicólogos. Mas psiquiatra eu não tinha. E ele falou: tem uma pessoa aqui que ela quer servir, ela é psiquiatra. Quando eu falei do projeto, quando eu falei que era contigo, só que tem um problema. Eu falei: qual o problema? Ela é de outra igreja. Eu falei: professor, é reino. Vou até falar, a gente está aberto para qualquer pessoa que queira servir. Tem uma pessoa que ele pergunta: o senhor gosta da fulano de tal? Que eu estava pensando em oferecer para ela uma sala lá, ela já foi lá na tua igreja. Ela falou: não tem nada contra não, pode oferecer. Aí quando a gente saiu, falou: mas vamos ver se a gente faz um preço para ela diferenciado. Eu falei: professor, pagando? Ele, a professora me explicou uma coisa: quem eu gosto, se eu verificar que vai fazer para o reino, e o senhor concordando, pode vir de graça. Mas quem eu não gosto, até pagando vem. O cara quer alugar lá um espaço pagando, eu vou ter 20% para abençoar o instituto, pode vir. Eu não posso estar à frente dos projetos de Deus. Então assim, eu não posso misturar
ou eu não gosto daquela pessoa, mas ela precisa de uma cesta básica, dá a cesta básica. Porque não sou eu, é Deus. Então, quando a gente coloca aqui todas as coisas cooperam, a gente tem que entender que a gente tem que andar e tomar posse desse poder do Espírito Santo que habita em nós. Todas as coisas. Ai, bati com o pé. É porque ia cair um raio ali, ia cair alguma coisa ali, eu parei para olhar meu pé. Ponto. Não contemplar o lugar. Eu, como homem, acho que foi errado. Eu, como homem, acho que não foi a melhor coisa comigo. Mas eu, como servo do Senhor, entendendo que é um propósito de Deus frutificar, e que eu me coloquei à disposição dele como instrumento, desculpa, seria muita loucura dele permitir algo que não fosse para a vontade dele. Ele não é Deus de loucura, pelo contrário, ele é Deus que permite que os loucos venham para confundir aqueles que se acham sábios. Você é filho, você não era. A tua régua de aferição para acabar, a tua régua de aferição, ela era Lúcifer. Ezequiel 28 fala: eras querubim ungido, vestia topázio, não sei o que, ministro de louvor. Ele era o único querubim ungido. E aí usa a expressão, profetizando para Tiro, régua de medida, de aferição. Era um modelo. A gente saiu desse modelo e caiu. A gente nunca foi, lá em Gênesis, filho de Deus. A gente foi a criatura que reinaria sobre todas as demais criaturas. Imagem e semelhança. Que ele vira e fala, ficou bom. E viu que era bom. Não viu que era perfeito, não viu que era maravilhoso, não viu que era excelente, não viu que eu sou o cara que eu fiz a melhor coisa. Era bom. Parece que ele sabia, eu acho que ele sabia que Lúcifer ia dar ruim e que ele falou, pô, esse cara não pode ser o melhor porque o outro não é, e ele sabia. E aí a gente vira, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, co-herdeiro de Cristo, e já João 1,12, eu me torno filho, eu ganho a filiação, eu sou co-herdeiro. Quando eu me torno filho, a minha régua de medida quem é? Qual é o nosso paradigma? É Jesus Cristo. Aleluia. O nosso alvo é ser igual a Jesus Cristo. Não tem coisa mais difícil. E aos olhos humanos, impossível. Impossível. Senão a Camila vai falar que é mais uma palavra que eu falei errado. Impossível. Ela diz que eu falo franela, que eu falo Flamengo, que eu falo morango. Então, impossível, ela vai... Impossível. Aos olhos humanos, nenhum de nós consegue ser igual a Jesus Cristo. Porém, santos, separados, Paulo diz, olha a brabeza de Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero um dia poder falar, hoje ainda não posso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje eu posso falar assim, ó, sou tão pecador quanto você, mas se todo dia eu levanto e eu luto contra os meus pecados, e eu entendi que eu posso vir aqui, também tem uma passagem de Paulo que diz, meu único medo é estar pregando para vocês, e aqui na hora de estar pregando, eu ser desqualificado pelo que eu prego. E eu entendi o seguinte, se Deus usou uma mula para falar, Ele está me usando como mula. Eu estou vindo trazer aqui para você uma palavra que me ademoesta. Mas eu posso te dizer, se eu como pecador, se eu como limitado, posso ser abençoado, e acredito que um dia eu vou poder chegar e falar, gente, queria dizer para vocês o seguinte, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu acredito que eu estou nesse caminho, por que a gente continua limitando o poder do Espírito Santo, que lá em Zacarias restaurou o tempo? A gente é tempo que Ele possa restaurar também a gente. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pela palavra que nos ademoesta, aleluia, que principalmente
edifica a tua obra, Senhor. Faz grandes coisas através dos teus servos. Usa cada um de nós como instrumento para a tua honra e glória. Abre nossos olhos, tira nossas escamas, purifica nosso templo, Pai. Cada um de nós é templo, purifica a nossa igreja. Cria, Pai, em nós um ambiente de fraternidade, um ambiente de irmandade, um ambiente de unidade, Pai. Que haja amor, que haja honra e que haja unidade na tua igreja, nessa igreja, em todas as igrejas espalhadas pela face da terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Estenda a sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as bênçãos e as doces consolações estejam presentes aqui nessa igreja, na tua vida e em todas as igrejas espalhadas pela face da terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a vitória é certa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e operando Deus, Quem impedirá? cafezinho.